Estás no céu, sei que estás aqui e podes me ouvir. Venha cumprir tua vontade em mim. Faça como tu quiseres, Pai. Eis-me aqui e aproveitando nosso encontro, quero te pedir que jamais retires tuas bênçãos de mim. Santificado seja, santificado seja, santificado seja o seu nome. Santificado seja, santificado seja, santificado seja o teu nome, Senhor. Pai nosso, que estás no céu, minhas necessidades eu sei que pode suprir. Perdão, te peço perdão. E se alguém um dia precisar de mim, quer estender a mão e aproveitando nosso encontro, quero te pedir que em tentação eu não venha a cair. Santificado seja, santificado seja, santificado seja o teu nome. Santificado seja, santificado seja, santificado seja o teu nome, Senhor. Boa noite a todos, né? É muito bom a gente estar aqui, mesmo não tendo as pessoas fisicamente, mas é muito gratificante estar aqui e poder fazer a palestra. Então hoje como tema eu escolhi O Pequeno Príncipe à luz do Espiritismo. Então eu vou fazer uma geral assim do que se trata o livro, porque às vezes algumas pessoas não tiveram ainda a oportunidade de ler. E quem ainda não teve a oportunidade de ler, compre o livro e leia, porque é muito bom. Então, o livro é do escritor, aviador e jornalista Antoine-Marie Jean-Baptiste Roger de Saint-Exupéry. Nasceu em Lyon, na França, no dia 29 de junho de 1900.
filho do conde Jean de Saint-Exupéry e da condessa Marie Foscolombe. Nasceu em uma família bem abastada. Aos 4 anos, seu pai faleceu e a sua mãe assumiu a educação dos 5 filhos. Foi um adolescente muito sensível. Começou a imaginar histórias para vencer a sua solidão. Desde cedo escreveu contos e prosas. Sua mãe ensinou-lhe desenho e música. Ingressou na aeronáutica francesa. Foi o pioneiro na aviação comercial e estabeleceu várias rotas entre a Europa, a África e a América do Sul. Escreveu Correio do Sul, em 1926, Voo Noturno, em 1931, Piloto de Guerra, em 1942 e O Pequeno Príncipe, em 1943, um ano antes da sua morte. Esta é uma obra mais conhecida e a única que escreveu para as crianças. E uma coisa bem legal sobre essa obra é que o próprio autor, ele que fez todas as ilustrações, todos os desenhos que tem no livro, foi ele que desenhou. Ele morreu num acidente de avião sobre a Córcega, uma ilha da França, em 31 de julho de 1944. Uma curiosidade também sobre o livro do Pequeno Príncipe. Ele é o segundo livro mais traduzido no mundo inteiro, contabilizando 240 idiomas, e é o terceiro mais vendido. E também é o segundo mais lido no mundo inteiro, ele só perde para a Bíblia. O Pequeno Príncipe, o livro, debate, entre outras questões filosóficas, a perda da inocência, da fantasia ao longo dos anos, conforme vamos crescendo, abandonando a criança dentro de nós. E essa parte eu achei tão legal também, porque assim, conforme nós estamos crescendo e conhecendo mais e mais sobre Jesus e sobre o Espiritismo, a gente vai abandonando aqueles dogmas antigos que nós tínhamos de um Deus punidor, de um Deus cruel, e a gente já passa para ser um Deus amoroso, um Deus que dê conforto. E isso o Espiritismo faz pela gente. O livro conta a história de um piloto de aviação que sofre um acidente e cai no deserto do Saara. Esse deserto também eu achei muito legal, porque esse deserto é como se fosse quando nós vamos nos realmente encontrar com Deus, porque esse deserto seria a solidão, a parte que cada um passa sozinho. Então esse deserto é uma figuração também de um lugar onde nós estamos, que a gente tem que tentar conseguir sair daquilo onde a gente se encontra. O aviador fazia a viagem sozinho e precisava consertar o seu avião em poucos dias antes que seu estoque de água acabasse. Perdido na imensidão do deserto, o piloto se surpreende ao encontrar um garotinho, o Pequeno Príncipe. Aos poucos, descobre a fabulosa história daquele garotinho. O Pequeno Príncipe precisava arrancar as mudas dos baobás. Baobás, eles são plantas bem gigantescas. Elas existem na maioria dos lugares que tem muito sol. Antes que aquelas plantas crescessem, o Pequeno Príncipe tinha que arrancar elas para que elas não matassem a sua rosa. Ele decide então vir para a terra à procura de um carneiro que poderia comer as mudas dos baobás, poupando-o desse trabalho. Durante a viagem, encontra várias pessoas e animais. Trazendo o livro para os dias de hoje, na visão espírita, vamos destacar os valores que o homem dá às coisas, o sentido da vida, o voltar-se para dentro de si. O que estamos fazendo da nossa vida? O que nos tornamos quando crescemos? Como lidamos com o sofrimento, com a angústia, com o desespero, com a morte, com os desafios de modo geral, crenças, ideias e valores. E o principal, a amizade não tem preço. Usando uma frase do livro, vamos iniciar a nossa palestra. Se não quiseres compreender, se não se interessa pelo teu drama e do drama do teu próximo, aqui fica a sentença do Pequeno Príncipe.
Tu não és um homem de verdade, tu não passas de um cogumelo. Se você está aqui na Terra, se você está aqui nesse planeta e você não tem nem a vontade de conhecer nada sobre Jesus, sobre a vida após a morte, então você está sentenciado, como diz o Pequeno Príncipe. Você não és um homem de verdade, tu não passas de um cogumelo. Está aqui à toa. Vamos abordar as relações entre o Pequeno Príncipe e os personagens do livro, destacando os conceitos importantes como cuidado para com os outros, compreensão, tempo, amizade e amor. Esta obra é um reflexo da vida. Nós nos identificamos com os personagens que vamos ler lá na obra. Esse livro foi o despertar da consciência do próprio autor, que não acreditava em Deus até ele escrever esse livro. E outra curiosidade, esse livro ele escreveu em 1943, em 1944, depois que ele já passou pelo deserto e ele teve conhecimento, conheceu o Pequeno Príncipe e fez tudo isso, ele começou a acreditar em Deus. Cada personagem do livro nos remete a um capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E o livro começa assim: um dia, quando eu tinha 6 anos, eu li uma história da Floresta Virgem, que uma jiboia engolia um animal sem mastigar, engolia ele inteirinho e não mastigava. E ela ficava sem poder se mover, e ela passava 6 meses até poder digerir esse animal. Saí por aí desenhando e mostrava o meu desenho para todos os adultos. E o desenho que eu fazia era esse. E todo mundo olhava e eu falava: vocês não estão com medo? E todo mundo dizia: não, medo de um chapéu? O que cada um de nós vê quando vê esse desenho? Aí ele pensou assim: então eu vou desenhar dentro do chapéu um elefante, para ver se as pessoas grandes conseguem descobrir o que era. E as pessoas olhavam e falavam: nossa, um elefante dentro de um chapéu. E ninguém me compreendia. As pessoas grandes realmente precisam de muitas explicações. O elefante dentro da jiboia, este é um desenho feito pelo piloto, que é revelado ao Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe sabe o que é, e ele diz: nossa, isso daí é uma jiboia que engoliu um elefante. Os adultos não entendiam e o confundiam com um chapéu. Nem sempre aquilo que vemos é a realidade. Assim como o primeiro parecia para muitos um chapéu, muitas coisas na vida não são o que parecem à primeira vista. Temos que analisar os dois lados. Geralmente, pessoas grandes têm sempre necessidade de explicações. Por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Nos remete ao capítulo 10 do Evangelho. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Não vamos julgar para não sermos julgados. Então, quando a gente passar por uma situação, não vamos analisar a situação apenas aquilo que nós estamos vendo, mas vamos procurar a fundo ver o que é realmente. O Pequeno Príncipe é o segundo personagem do livro. Ele dá nome ao livro. O Pequeno Príncipe, ele vem do asteroide 325. Isso nos remete também ao capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu pai. Conhecido na Terra como B612, o Pequeno Príncipe deixa sua casa e a sua amada rosa e viaja pelo universo. Nos vários planetas que visita, tem contato com adultos pela primeira vez e fica espantado com o comportamento dos adultos e as suas incoerências. O Pequeno Príncipe simboliza a esperança, o amor, a força inocente da criança que existe dentro de cada um de nós. Mas muitos de nós nos esquecemos. As crianças, quando brigam com um companheirinho na escola, ou seja, na rua, logo depois eles já estão amiguinhos de novo. Mas nós não. Nós guardamos aquilo e a primeira chance que temos, a gente cutuca. Isso remete-nos ao capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração, como o Pequeno Príncipe. Deixai-vem as minhas criancinhas, como Deus sempre falou. Como Jesus sempre falou: deixai vir as minhas criancinhas. Quer
dizer, pense como uma criança. Se acontecer uma briga ou alguma divergência entre as pessoas, pensa como as crianças. Passou, já foi. O piloto protagonista da história é o narrador também da história. Quando o piloto era criança, ele tinha um sonho de ser desenhista. E por isso que ele desenhou aquela jiboia comendo o elefante. Mas foi desencorajado pelos adultos à sua volta. Os adultos não entendiam o desenho dele. Quantas vezes nos dizem: você não vai conseguir, você é doido, isso não é para você. Sem dinheiro você acha que vai conseguir fazer alguma coisa? Você acha que vai dar certo? Apesar disso tudo, o piloto, ainda muito tempo depois, ele fez vários desenhos para o Pequeno Príncipe. O piloto é a prova concreta de que nunca mesmo é tarde para irmos atrás dos nossos sonhos, para irmos atrás daquilo que realmente nós queremos. Nunca desistir. As circunstâncias e os desafios que a vida muitas vezes nos impõe faz com que esqueçamos os nossos sonhos. Mas isso não pode ser esquecido para nenhum de nós. Isso nos leva ao capítulo 25. Buscai e achareis. Só que você tem que buscar. Se você realmente tem um sonho, você tem que ir atrás dele. Buscai e achareis. O carneiro e a caixa. O Pequeno Príncipe pediu para o piloto para desenhar um carneiro, mas ficou insatisfeito com o resultado. Todos os carneiros que o piloto desenhava, ele dizia: esse carneiro está doente. Desenhava e toda vez ele dizia: esse carneiro não está bom, esse carneiro ele tem um chifre muito grande, não, esse carneiro não serve. Assim, o piloto desenhou uma caixa, afirmando que dentro vivia um carneiro. Dentro daquela caixa vivia um carneiro ali. Isso simboliza o poder da imaginação, capaz de ajudar a contornar problemas que aparecem no nosso dia a dia. O Pequeno Príncipe fica preocupado que o carneiro coma sua rosa. Por esse motivo, o carneiro representa a dualidade da entrega do amor, do prazer, mas também pode ser uma porta para o sofrimento. Nos leva ao capítulo 19. A fé transporta montanhas. Nossos pensamentos viram concretos tanto para as coisas boas como para as coisas ruins. Quem sabe a gente pode perder um pouquinho de um tempo e olhar para essa caixa que foi desenhada para o Pequeno Príncipe e a gente ter a imaginação de olhar lá dentro. O que cada um de nós vê dentro dessa caixa? Usar a nossa imaginação. Agora, nesse momento onde todos nós temos que ficar em quarentena, fechados nos nossos lares, sem poder ter contato com os nossos amigos, muitas vezes os nossos familiares, vamos usar essa caixa, usar a imaginação, ver além do que aquilo que está acontecendo. O rei. O Pequeno Príncipe encontra o rei no primeiro planeta que ele visita. O rei pensa que ele que governa todo o universo, mas o seu poder é vazio. Ele pensa que tudo e todos são seus súditos e tem necessidade de controlá-los. Se você pensa diferente, por exemplo, se você não faz aquilo que os outros querem, se você não se deixa controlar, então você não tem valor. Parecido com algumas pessoas que acham que são a última bolacha do pacote, só que geralmente a última bolacha ela é quebrada e amassada. Por outro lado, o rei nos ensina que cada um só pode dar aquilo que tem. O rei não sabe dar outra coisa, apenas mandar e controlar. Remete-nos ao capítulo 17. Sede perfeitos. Cuidar do corpo e cuidar do espírito. Não adianta você cuidar só do corpo e não ligar para o espírito. Não adianta você só ser o rei e mandar e não fazer nem aquilo que você manda. O bêbado, envolvido na tristeza que afirma que bebe para esquecer a vergonha de beber. O Pequeno Príncipe fica com dó dele e ao mesmo tempo fica intrigado com a atitude daquele bêbado perante a vida. Ele bebe para escapar da realidade por meio do álcool, mas não consegue escapar da vergonha de como ele é, de ser um bêbado. Representa a ignorância e as pessoas que tentam fugir da realidade ou resolver um determinado
de um vício, do álcool, de drogas, etc. O desabafo do bêbado é um alerta contra todos os vícios e um alerta para não esquecermos da responsabilidade daqueles que os levaram a cometer isso. Remete-nos ao capítulo 19, amar o próximo como a si mesmo. Não podemos esquecer que o bêbado poderiam ser nosso pai, nosso filho, mãe, tios, avós, amigos ou nós mesmos. O homem de negócios, completamente envolvido nos seus cálculos, o homem de negócio quase não nota a presença do pequeno príncipe. Ele está tão ocupado em acumular negócios e dinheiro que não consegue nem desfrutar a vida. Algumas pessoas são assim. Não tem tempo para os filhos, para os amigos, para ninguém. Faz tudo correndo só por fazer. É minha obrigação, eu tenho que fazer e acabou. Não coloca amor no que faz. Remete-nos ao capítulo 18. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos porque poucos valorizam aquilo que têm, aquilo que recebem. E poucos valorizam tudo aquilo que recebem com o espírito agradecido. O geógrafo, um homem com bastante conhecimento geográfico e que escreveu vários livros. Não obstante a sua inteligência sobre outros lugares, ele não conhece nada sobre o seu próprio planeta, afirmando que não é sua função explorar. Sabe tudo na teoria, mas não coloca na prática. Pessoas assim mandam que façamos isso e aquilo, mas eles próprios não se envolvem. São inteligentes, mas não têm emoção. A emoção alguma. E ainda dizem, quem tem mais tato de lidar com essa pessoa, essa situação, que vá. O problema não é meu. Isso nos remete ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Falam, mas só falam, não simplificam. Falam da boca para fora, vazios de sentimento. Cobram dos outros aquilo que nem eles mesmos fazem. O astrônomo turco foi o primeiro humano a descobrir o asteroide B612, a casa do Pequeno Príncipe. Ninguém acreditou na descoberta dele porque ele vestia roupas turcas. Anos mais tarde, as pessoas o ouviram porque fez a apresentação com roupas ocidentais. Ele representa o problema do racismo na sociedade, onde pessoas são julgadas de acordo com a sua roupa, a sua cor ou o seu poder aquisitivo. Julgam-nos pela aparência. O espiritismo é assim. As pessoas julgam o espiritismo pelo que ouvem, mas ninguém conhece. Então é preciso conhecer para depois julgar. Remete-nos ao capítulo 8. Bem-aventurados os que têm puro o coração. O que vale é o que você tem dentro, não o que você tem fora. A sua beleza, o seu dinheiro, querendo ou não, acaba. Mas o seu conhecimento, as suas habilidades, tudo aquilo que você conquistou, você carrega com você. Ninguém tira de você. O acendedor de lampiões. Ele vivia num planeta tão pequeno que mal dava para um lampião e um acendedor. Não tinha casa, não tinha gente, como algumas pessoas que vivem isoladas das outras. Não querem contato com ninguém, não querem amigos, não querem filhos, não querem cachorro, não querem nada. Vivem isolados para não sofrer. Dizem, ele acendia o lampião à noite e apagava ao amanhecer. E o pequeno príncipe perguntou para ele, por que você acende e apaga tanto esse lampião? E ele disse, porque é o regulamento. Regulamento é regulamento. Muitas vezes estamos tão condicionados a realizar as nossas ações, as nossas tarefas, que não percebemos as mudanças que nos cercam. Apegamos-nos à rotina e não conseguimos enxergar outras soluções. É aquilo e não tem solução para nada. A ilusão é tanta que algumas pessoas ainda têm a sensação de dever cumprir por estarmos dentro das regras. Dezenas e centenas de acendedores estão ao nosso redor. É o regulamento, mas quem disse que não pode ser mudado? O universo está em constante evolução. As crenças, as relações humanas,
Precisamos mudar a nossa maneira de ver a vida, sair do nosso conforto, da nossa zona de conforto, sair da nossa redoma. Remete-nos ao capítulo 1. Eu não vim destruir a lei. As coisas podem continuar, mas existem outras soluções que não tem que ser somente aquela, aquela e aquela. O vaidoso tem uma enorme necessidade de ser reconhecido e elogiado pelos outros. Está sempre pedindo para que os outros lhe digam que ele é mais inteligente, mais bonito, mais rico, mais isso, mais aquilo. Ele nos faz lembrar que precisamos reconhecer os nossos próprios talentos e capacidades e não depender de elogio dos outros para nos autoafirmar. Fazer sem esperar nada em troca. Remete-nos ao capítulo 23. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. A serpente é o primeiro personagem que o primeiro príncipe encontra na terra. Ela fala com ele e com toda franqueza. Isso faz a gente pensar, porque pessoas francas ninguém gosta. As pessoas querem ouvir aquilo que deixa agradável aos seus ouvidos. Elas querem ouvir aquilo que seja bom para elas. Quando você fala algo que as pessoas acham que é para elas, que está falando mal delas ou qualquer coisa assim, geralmente traz discórdias. A serpente ensina que, apesar de estarmos aqui para viver, a coisa mais certa que existe na nossa vida é a morte. Ninguém escapa dela, mas temos a chance de voltar para refazer os nossos desafios inacabados. Remete-nos ao capítulo 4. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não renascer de novo. Essa é a reencarnação. Então a gente erra, mas a gente vai voltar para ver se conserta. Mas muitas vezes a gente erra, a gente volta e erra muito mais. Então é muito constante que a gente vai e volte até a gente se acertar. A rosa. Uma curiosidade sobre a rosa. A rosa, na vida real, ela foi a esposa de Saint-Exupéry, que chamava-se Consuelo. A rosa é o amor do Pequeno Príncipe. Linda como todas as rosas, ela é orgulhosa, convencida e ingênua ao mesmo tempo. Ele cuida muito bem dela. A rosa apresenta características humanas, tanto boas como más. As rosas, apesar de lindas, produzem espinhos, como muita gente, e perdem tanto tempo produzindo espinhos inúteis, apenas para julgarem-se poderosas. O Pequeno Príncipe deixa sua rosa e parte para conseguir um carneiro que come os baobás, para que eles não destruam a sua rosa. A rosa orgulhosa não se dá conta disso e diz: tu decides ir? Então vá. A rosa simboliza o amor que deve ser cultivado e cuidado. É preciso que se suporte 2 ou 3 lavas se quiser conhecer as borboletas. Não exigir dos outros aquilo que ele ainda não é capaz de nos dar. Lembrar sempre do BIP: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. A raposa é a última dos personagens. Ela nos ensina o verdadeiro valor da amizade. Ensina-nos a cativar, conquistar, e isso requer responsabilidade. Pode-se ter 5.000 rosas iguais, pode-se ter 5.000 coisas iguaizinhas, 5.000 pessoas iguais, mas se eu me dedicar a uma só, essa será a mais importante. Quando nos tornamos amigos, quando cativamos alguém, essa pessoa se torna única no nosso mundo. Isso fez com que o Pequeno Príncipe refletisse sobre a sua rosa e tivesse vontade de voltar para o seu planeta. Vamos refletir com ele. Existem milhares de rosas iguais, mas foi a minha rosa que eu reguei, que eu abriguei, que eu tirei do frio. Foi por ela que eu matei as larvas. Foi por ela que eu escutei, foi ela que eu escutei se queixar, se gabar e ao mesmo tempo se calar algumas vezes. E ela é a minha rosa. Foi o tempo que eu estive com a minha rosa que a fez tão importante. Só com o coração conseguimos ver corretamente. O essencial é invisível aos olhos. As pessoas se esquecem disso,
mas vocês não devem esquecer. Tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. Vamos prestar bem atenção nisso. Tu te tornas realmente responsável, eternamente responsável por aquilo que cativas. Isso nos remete ao capítulo 6, o Cristo Consolador. Quando você conhece e estuda, você se sente confortável. Não é qualquer coisa que te preenche, não é para qualquer lugar que você vai. Essa obra nos faz refletir sobre o amor, a amizade e o companheirismo. Cada personagem que poderia ser cada um de nós, cada uma dessas pessoas, se preocupam com as coisas inúteis e não dão valor a devidas coisas que realmente importam. Nos ensina como nos equivocamos nas avaliações das pessoas, como fazemos avaliações erradas das pessoas que nos rodeiam. Esses julgamentos nos levam à solidão, porque quanto mais julgamos e quanto mais criamos espinhos, mais e mais ficamos sozinhos. Nos entregamos a nossas preocupações diárias e esquecemos das crianças que há dentro de cada um de nós, da criança que cada um de nós foi. Perdemos a imaginação e aos poucos a esperança. Pelas mãos do Pequeno Príncipe, recuperamos a meninice, abrindo uma brecha no tempo. Voltamos a sonhar, a acreditar com a amizade verdadeira. Dedico esse evangelho a todas as pessoas grandes que foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Nesse momento assim que a gente está nesse isolamento, a gente tem que refletir um pouco sobre a nossa vida, sobre o que realmente importa para cada um de nós. De que maneira eu estou vivendo, deixar um pouquinho de lado as outras coisas que não têm valor e refletirmos como a nossa família, o nosso lar, as coisas que nos rodeiam têm tanto valor para a gente, né? E acreditar que Deus ele tem um propósito grandioso para cada um de nós. Então tudo isso que está acontecendo agora não é por acaso. E até o dia de nós nos reencontrarmos de novo, que nós todos aqui do Lar Espírita, como amigos, e nós todos lá de fora também como amigos, que nós podemos estar sempre firmes e seguros nas mãos de Deus. E a gente ter a nossa consciência de que existe alguém nos levando para o mar. Existe alguém nos guiando nesse mar. Nós podemos estar no mesmo barco, talvez ocupando lugares diferentes, alguns na frente, alguns no meio, alguns atrás, alguns querendo até pular do barco, mas a gente sabe que existe alguém nos conduzindo lá e está conduzindo a todos de maneira geral. Estamos todos no mesmo barco e Deus está nos conduzindo. E esse é o nosso evangelho de hoje e fiquem todos com Deus e que possamos logo estarmos todos juntos. Encerrando a nossa palestra, então, a gente vai fazer a música Cativar.